Fala galera, beleza? Meu nome é Danilo, professor de Física, e nesse módulo 5 a gente vai começar o estudo da termologia. Dentro da termologia a gente vai precisar de conceitos fundamentais, os conceitos básicos de termologia, assunto que sempre aparece em provas do Enem. E a gente vai falar também um pouquinho sobre termômetros, né? Vamos aprofundar um pouco no assunto, trabalhar um pouco sobre termômetros, falar um pouquinho sobre as escalas termométricas e equações de conversão de unidades, ok? Então vamos lá. Começando na termologia, a gente fala de um ramo da física que estuda fenômenos relacionados com energia térmica. E dentro desse estudo da energia térmica, a gente vai falar sobre medição de temperatura, transferência de calor, o efeito dessa transferência de calor, né? Então o que acontece quando corpos trocam calor, e entre outras coisas. Mas esses 3 pontos aqui são os principais que a gente vai trabalhar. Bom, antes de falar de qualquer outro assunto dentro da termologia, a gente precisa conceituar temperatura e calor, que são duas coisas muito importantes dentro da termologia. O conceito de temperatura está relacionado com medida de agitação de partículas ou do grau de agitação de partículas que constituem um corpo, seja esse corpo sólido, líquido, gasoso. Então, toda vez que você medir essa agitação, você está fazendo uma medida de temperatura. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso daí. Aqui eu tenho um objeto sólido e se eu pudesse fazer um super ultra mega power plus zoom de um pedacinho desse objeto sólido, eu ia conseguir enxergar as moléculas ou os átomos que constituem esse corpo. Por ser um corpo sólido, existe aí um grau de agregação mais organizado nesse objeto sólido. As moléculas estão organizadas ali. E aí, se eu ficar aqui olhando elas bem de pertinho, se eu parar e reparar nessas moléculas bem de pertinho, devagarzinho ali, eu vou perceber que elas apresentam uma agitação, elas vão ficar vibrando em torno da posição de equilíbrio. E aí, quando a gente mede essa agitação, esse grau de agitação, a gente está fazendo uma medida de temperatura. Então, quanto maior for a agitação dessas moléculas, maior a temperatura do corpo. Menor a agitação, menor temperatura do objeto, certo? A gente consegue perceber a temperatura dos corpos com o contato. A gente consegue, encostando em um objeto, saber se ele está quente ou se ele está frio. Aliás, quente e frio são conceitos relativos, né? Quando a gente fala que um objeto está quente, ele está quente em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, se eu falar que, poxa, hoje o dia fez 40 graus Celsius. Foi um dia quente? Depende, né? Em relação ao quê? Em relação à superfície do Sol ou em relação ao nosso corpo, à nossa temperatura corporal? Então, toda vez que você fala os conceitos de quente e frio, são conceitos relativos, tá? Então, uma coisa é quente em relação a outra, uma coisa é fria em relação a outra. Sempre que você falar em quente e frio, você tem que relacionar isso daí. Até para pessoas diferentes, né? A ideia de quente e frio é um pouco diferente. Você tem pessoas que sentem mais calor, pessoas que sentem menos calor, ou seja, é muito relativo essa ideia de quente e frio. Então, medida de temperatura é uma medida desse grau de agitação e a gente consegue ter uma ideia desse grau de agitação, às vezes encostando no objeto. Então, se você coloca a mão, se eu estivesse observando essa caneca, encostasse nela e sentisse ela quente, né, eu já poderia supor que as partículas delas elas estão vibrando mais ou têm maior agitação do que as partículas que me constituem, certo? Bom, vamos colocar aqui alguns exemplos. Dois corpos sólidos, corpos A e B, poderia ser qualquer coisa, tá? Duas canecas, por exemplo, né? Assim como eu usei no exemplo da imagem. O primeiro corpo a 20 graus Celsius e o segundo a 50 graus Celsius. Aqui a gente tem uma referência à agitação das moléculas ou das partículas desses corpos. Se esse daqui está com valor de 20 graus Celsius, significa que ele está com menos agitação do que o objeto que está com 50 graus Celsius. Então existem aí os termômetros, né, que são aparelhos que a gente vai utilizar para nos dar essa ideia de maior ou menor agitação, de uma referência. Porque não basta simplesmente a gente chegar e encostar no objeto. Às vezes eu encostando aqui nesse objeto, eu posso ele sentir de uma maneira que você aí em casa, né, na sua casa, ele vai sentir de outra forma, certo? Então, tendo um número associado a essa agitação das moléculas, eu sei dizer se essa agitação é maior ou menor, ok? Outro exemplo aqui, ó, vamos colocar o exemplo do gelo, né? Então, a água no estado sólido e água no estado líquido. Ambos
a 0 graus Celsius. Isso aqui é pegadinha, hein, turma? Olha só. Olhando para os dois, um no estado sólido, outro para o estado líquido, vem a pergunta, qual deles apresenta maior agitação? Então, se você falar de agitação das moléculas deles, vocês têm que olhar o valor da temperatura. Como os dois estão indicando o mesmo valor de temperatura, né, que a gente consegue obter gelo a 0 e água a 0 graus Celsius, como os dois estão indicando o mesmo valor de temperatura, significa que os dois estão na mesma agitação. Então, as moléculas que constituem as duas substâncias estão na mesma agitação. Fala, professor, mas peraí, e um está no sólido, o outro está no líquido? Como assim? Ó, olha a diferença. No primeiro caso, aqui no corpo A e aqui no corpo B, existia uma diferença de agitação de moléculas. O corpo A tinha uma agitação pequena, o corpo B uma agitação maior. Certo? Por quê? Porque a temperatura de B era maior. Nesse caso aqui, como os dois estão na mesma temperatura, quer dizer que as moléculas dos dois estão agitando com a mesma agitação, com a mesma velocidade de agitação. Só que o que diferencia um do outro? Diferencia que no estado líquido a gente tem uma liberdade um pouco maior para essas moléculas. Então, o grau de liberdade para as moléculas no estado líquido é maior do que no estado sólido, por isso que muda o estado físico. Então, os dois estão na mesma agitação ali, ó, as moléculas do mesmo jeito. Só que no estado sólido existem mais moléculas em volta atrapalhando esse movimento e no líquido você tem menos moléculas em volta para atrapalhar esse movimento, certo? Mas o grau de agitação é basicamente o mesmo, ok? Bom, também vamos falar sobre o conceito de calor. Esse daqui também é bastante importante. Quando a gente fala de calor, a gente está se referindo a um tipo de energia, tá? Então, resumidamente falando, o que é calor? Calor é uma forma de energia que transita, que vai passar de um corpo para o outro. Então, uma definição um pouco mais elaborada seria a energia cinética associada a essa vibração que a gente comentou agora, né, das moléculas que constituem esse corpo. Então, conforme você vai aumentando essa agitação, você vai aumentando a energia cinética, então o corpo tem mais condições de transmitir energia. E aí, quando essa energia quando ela se transferir de um corpo para o outro, ó, cuidado que tem que ter essa informação, ó, quando ela se transferir de um corpo para o outro, então aí a gente já tem energia em trânsito e isso caracteriza como calor. Então, de forma resumida, mais simples, o que é calor? Calor é uma forma de energia que transita, que está em trânsito de um corpo para o outro. Fala, professor, quando você fala em trânsito, então quer dizer que para conceituar calor, essa forma de energia ela tem que estar transitando, ela não pode estar parada num objeto só? Exatamente. Então quer dizer, aqui a gente já começa a ver algumas coisas que no dia a dia a gente utiliza de forma errada. Você não pode falar, por exemplo, que um corpo armazena calor, ou pelo menos não na forma de calor. Então quando você fala aquele corpo tem calor, ou aquele corpo armazenou bastante calor, não dá para falar em armazenamento de calor porque é uma forma de energia que tem que transitar. Então, se um corpo ele recebe ou perde calor, tudo bem, aí você tem uma forma de energia em trânsito. Agora, a partir do momento que ele perdeu, que ele recebeu essa energia, ele tem que converter isso daí em outra forma de energia para poder armazená-la. Então, recebendo calor, esse calor ele pode ser convertido em energia cinética. Por exemplo, aumentando a vibração, a agitação das moléculas que constituem o corpo. Tá? Isso é uma das possibilidades que a gente tem. Mais para frente a gente vai ver a outra possibilidade que a gente tem também para receber ou perder calor. Beleza? E aí, a gente tem que, estatisticamente falando, o calor ele vai se transferir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, toda vez que você tem dois corpos com diferentes temperaturas, então, por exemplo, o A a 80 graus e B a 20 graus Celsius, existe aí uma troca de calor, ou seja, um corpo fornece energia para o outro. E aí, esse fluxo, né, que a gente utiliza muito o termo fluxo de calor, esse fluxo de calor ele vai acontecer espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Tá? Estatisticamente é assim que acontece. Aí você pensa, poderia acontecer o contrário? Pode ser de menor para o de maior temperatura? Posso transferir calor no sentido contrário? É possível, só que aí já é um sistema forçado. Então aí você teria que realizar trabalho em cima desse sistema. A gente costuma ver isso em máquinas de refrigeração. Então, por exemplo, a geladeira, um ar-condicionado, eles trabalham dessa forma, né? Você consegue fazer o fluxo no sentido inverso. Mas isso daí só acontece às custas de trabalho. Então você precisa realizar um trabalho em cima desse sistema para o fluxo seguir o caminho contrário, tá?
Então, no caso de uma geladeira, há o consumo de energia elétrica, né, para fazer isso daí, para esse fluxo ocorrer no sentido contrário. Enfim, tendo o objeto maior temperatura, ele vai fornecer calor para o objeto de menor. Então, a gente pode falar que o corpo B recebe calor e o corpo A perde calor. Tá? Então, o corpo A perde calor para B espontaneamente, ok? Aí você já começa a relacionar isso no seu dia a dia com conceitos que a gente utiliza de forma errada, né? Então, às vezes você vai, sai para uma balada e aí sua mãe, seu pai, ou sua tia, sua avó, fala, não era bom você levar uma blusa para você não pegar friagem? Já ouviram falar isso daí? Pois é. Isso daí é um conceito que está fisicamente errado. Pegar friagem dá a entender que a pessoa vai receber frio, né? Então não está certo isso daí. O correto seria para você não perder calor. Então vamos lá, vamos mudar um pouco a temperatura desse corpo A. Vamos colocar a temperatura corporal aqui, em torno dos 36,5. Se você fica em um ambiente a 20 graus Celsius, como o seu corpo está numa temperatura maior, então você tem uma tendência a perder calor para esse ambiente, certo? E não o contrário. Então você não vai pegar a friagem do ambiente, você perde calor para o ambiente, ok? Então você pode falar isso daí, fala, poxa, né, eu vou levar a blusa, mas não é para pegar a friagem não, tá? É para não perder calor. Então a blusa faz o quê? Ela isola essa troca de calor, ela interrompe essa troca de calor. Fala, olha, professor, então é por isso, hein? Eu lembrei aqui na minha época de escola, eu lembro que eu conheci o Friagem, né? Aquele menino que tinha apelido de Friagem, então é por isso que não dava certo com ele. Então, porque a gente não pega a friagem, exatamente. Então a gente só perde calor, ok? Então tá aí uma informação muito importante que pode aparecer para vocês. Quando você fala, num dia de frio eu utilizo uma coberta, né? Na hora de dormir eu utilizo uma coberta para que a coberta me aqueça? Não. A coberta ela serve para quê? Ela serve para evitar ou para anular essa troca de calor. Então é você mesmo que se aquece, você não perde calor para o ambiente. Então a coberta ela serve como um isolante, ela vai interromper esse fluxo de calor, não deixa isso acontecer, ok? Bom, seguindo. Esse fluxo de calor, essa troca, né? A gente costuma utilizar muito o termo fluxo de calor, porque antigamente ele era considerado, achava-se, né, até pouco tempo atrás, que o calor ele era uma forma de fluido. Ele era alguma coisa, né, tipo água, que escoa, que vai de um lugar para o outro. Achava-se que o calor era um tipo de fluido, que passava de um corpo para o outro. Aí depois viram, né, com um pouco mais de conhecimento e estudos, viram que não era bem por aí. E aí o termo fluido, né, acabou dando origem ao fluxo de calor. Então existe esse trânsito, né, de energia que utiliza-se muito o termo fluxo de calor. Esse fluxo de calor ele não vai acontecer indefinidamente. Então se você tem um corpo de maior temperatura, um de menor temperatura, existe aí uma transmissão de calor, existe uma transferência de energia. Isso daí vai acontecer até que o equilíbrio térmico se estabeleça, ou seja, não vai ficar o tempo todo acontecendo esse fluxo. Aliás, vai depender muito também da diferença de temperatura, né, que a gente tem. Quanto maior for a diferença de temperatura entre os corpos, mais rápido ou maior, mais intenso vai sendo esse fluxo de calor. Conforme essas temperaturas elas vão se aproximando, vão chegando perto uma da outra, então esse fluxo ele começa a reduzir. E aí, essa transmissão de calor, essa transferência de energia, ela só vai acontecer até o momento em que os corpos atingirem a mesma temperatura. Então eu coloquei números aleatórios aqui para a gente entender, né, para ilustrar a situação. Então se eu tenho corpos, um corpo a 80 e outro a 20, então existe o fluxo de calor acontecendo. Esse fluxo, como ele está sendo fornecido para B, o B está ganhando energia, então ele pode aumentar a energia cinética das suas moléculas, aumentando assim a sua temperatura. Então aumenta a agitação das moléculas, aumenta a temperatura. E como o A está perdendo essa forma de energia, então ele está perdendo energia cinética. Então ele pode diminuir a agitação das moléculas, ou seja, diminuir a temperatura. Ou seja, uma das consequências aqui da troca de calor seria a mudança de temperatura. E aí quando as temperaturas se igualam, tá? Independente do estado físico dos objetos, se é sólido, líquido, gasoso, então, as temperaturas se igualando, aí aquele fluxo de calor, ele não acontece mais, certo? E aí a gente fala que os corpos chegaram no equilíbrio térmico. Ou seja, na natureza, tudo tende a um equilíbrio térmico. Se você tem uma sala fechada, a temperatura dos corpos dentro dessa sala, eles vão sempre buscar o equilíbrio térmico, ou seja, vão ficar trocando calor até que
as temperaturas se igualem. Então, se você ligar um ar-condicionado dentro de uma sala, né, e programar lá esse ar-condicionado para, sei lá, 20 graus Celsius, então todos os objetos dentro da sala, eles vão atingir a temperatura de 20 e aí não trocam mais calor, ok? Então isso daí, conceito de equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, todo mundo tem a mesma temperatura e não tem mais troca de calor. Cessa, esse fluxo de energia não acontece mais, ok?